Olá pessoal, tudo bem? Eu resolvi fazer esse vídeo porque um amigo meu, ele veio me pedir uma ajuda para criar umas carteirinhas de sócio. é, e ele tinha já a arte feita em CorelDRAW e ele não, e ele estava preenchendo os campos dessa carteirinha no CorelDRAW e imprimindo. E ele tinha umas 500 carteirinhas para fazer e ele achou que estava muito demorado o processo, né? Fazer manualmente ali cada carteirinha, preencher e imprimir estava demorando bastante. Aí ele pediu a minha ajuda, perguntou se no Excel eu conseguiria automatizar isso ou fazer alguma coisa que ajudasse ele. Eu pedi para ele me mandar a arte e a gente conseguiu fazer um trabalho que ficou bem legal. Eu vou fazer aqui esse vídeo com, com as técnicas que eu utilizei para ajudar esse meu amigo, tá? Então, a primeira coisa que a gente fez, né, eu peguei uma arte qualquer aqui da internet e vou mostrar para vocês. Peguei, procurei sobre carteirinha, achei essa arte aqui, achei que poderia ser utilizado. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui no Excel é importar essa imagem, né, da carteirinha. No caso desse meu amigo era uma imagem já feita bem caprichadinha no CorelDRAW e tal. Como eu não tenho mais a imagem dele, eu peguei essa imagem mesmo aqui da internet, vai dar para usar como exemplo para a nossa aula. Então eu peguei essa imagem aqui, importei para dentro do Excel. Aqui eu gosto de trabalhar com as margenzinhas aqui, usando a célula como a própria margem de altura e largura. E eu vou fazer a mesma coisa aqui, uma coluna de 1 cm para uma linha de 10 centímetros. Eu vou ampliar aqui essa parte da imagem, só para deixar essa imagem alinhadinha aqui com a minha margem. Por que eu estou fazendo isso? Porque no fim da, da construção vocês vão entender por que esse alinhamento é necessário. Tá? Então voltando aqui para visualização 100%. Beleza, fica assim. O que eu vou fazer primeiramente, né? Os campos que ele precisa preencher aqui são nome, RG, data de nascimento e matrícula. O objetivo não é preencher apenas uma carteirinha, é preencher várias, né? Para imprimir. A ideia aqui é a gente colocar 5 carteirinhas numa folha A4, mais ou menos nesse formato, para imprimir de 5 de cada vez. Pode-se criar várias, se quiserem, né? Várias páginas de 5 folhas, de 5 carteirinhas, e isso é possível. Tanto que no caso dele a gente fez 50 carteirinhas impressas simultaneamente. São 10 páginas, 5 carteirinhas em cada página. Vou fazer aqui o exemplo de como é que foi construído, tá? Primeira coisa que eu fiz aqui, depois de importar a imagem do Excel, para o Excel, é clicar em formatar imagem. Aqui na parte imagem, tem uma opção chamada transparência de imagem. Clica nessa opção aqui. Eu coloquei essa transparência em 50%. Então selecionei aqui a opção 50%, vocês veem que a imagem fica bem mais transparente. E com isso a gente consegue ver as linhas de grade por trás do Excel, né? Se eu clicar em qualquer célula aqui, em vez de eu clicar na célula, eu vou estar clicando na imagem. Né? Então para eu chegar atrás na célula realmente, eu tenho que selecionar uma célula. Aqui pode ser na lateral direita aqui ou embaixo. E selecionando e indo com o ponteiro do teclado, né, para cima e para baixo, eu consigo chegar lá no local onde eu quero fazer o preenchimento. Mas antes disso, eu vou posicionar aqui as minhas células para tentar fazer mesclar esses espaços exatamente com os tamanhos dos campos da imagem para a gente poder mesclar e o preenchimento ficar mais adequado. Então aqui ó, eu coloquei o posicionamento das colunas primeiro, né? Exatamente no início aqui dos campos, né? Como todos eles são alinhados aqui, fica mais fácil. Então aqui a primeira coluna aqui, a coluna E, eu já deixei posicionada aqui ao modo de poder preencher esse campo data de nascimento. Aqui eu deixei uma coluna bem fininha para eu ganhar esse espacinho aqui, ó, do campo de matrícula. O segundo aqui, a letra G, a coluna G, eu já posso posicionar no fim do meu campo, da carteirinha, e aí já fica praticamente ok esse lado. Aqui a coluna H eu vou botar bem próximo aqui do fim da carteirinha. Também alinhamento especificamente depois do final, vocês vão entender porquê. Eu quero que essa imagem ela compreenda exatamente
uma quantidade de células específica aqui para eu poder depois utilizar isso como uma chave. A altura aqui é a mesma coisa, carteirinha que eu vou colocar posicionamento dessa célula bem na base da carteirinha, fechou. Agora vamos começar a posicionar as linhas, né? Aqui o nome, a gente vê que ainda tem célula aqui no centro desse nome, eu vou colocar isso bem alinhadinho aqui. Vou criar umas células aqui bem especificamente do tamanho que eu preciso. A mesma coisa para o RG. Beleza. Data de nascimento. Ótimo. E aí com isso aqui a gente já tem uma ideia de que está ficando bem parecido com o espaço que eu preciso aqui, ó. Andando aqui por trás da imagem, né? Clicando aqui na parte inferior, andando por trás da imagem, aqui a minha célula ficou exatamente do tamanho do campo que eu preciso preencher na carteirinha. Tanto data de nascimento e matrícula. O número do RG ainda ficou 3 células, né? Apesar de eu não precisar desse espaço aqui, nesse exemplo que eu peguei, acho que esse espaço aqui seria suficiente. Eu vou mesclar apenas a letra E e a letra F. Vou mesclar só essas duas células aqui. Página inicial, mesclar. Beleza. Vou fazer a mesma coisa aqui no campo nome. Campo nome, como é um campo maior, eu vou mesclar todo ele. Pronto. Feito isso, eu já tenho os campos principais aqui já. Eu fiz um gabarito, né, na verdade, dessas células que eu precisava preencher. Então tá feito. Agora o que eu vou fazer é simplesmente configurar os modelos de fonte que eu quero que sejam preenchidos. Eu já vi aqui um exemplo, acho que 14, negrito, itálico já ficaria bem legal. Vou centralizar essas letras em todos os campos e vamos fazer um teste aqui de como é que ficaria, tá? Botando aqui o primeiro nome. Ficaria mais ou menos assim. Botar um campo para o RG aqui. Legal. Data de nascimento. Matrícula. Olha aí. Acho que ficou bem legal. Eu posso centralizar esses campos aqui também. Pronto. Então a ideia inicial está feita. É um gabarito que preenche a carteirinha que a gente acabou de colocar ali. Só que ainda não é o trabalho final, porque a carteirinha aqui ela está com uma transparência e a palavra, o escrito vai ficar, o que está escrito nos campos ele está ficando no fundo, né? Então não é bem essa a ideia, o objetivo ainda. Eu vou pegar essas células aqui, exatamente o espaço que compreende a carteirinha, vou dar um Ctrl C, ou seja, vou copiar esse espaço. Vou deixar um espaço aqui mais ou menos de largura também de 1 centímetro, não é obrigatório, mas para colocar ela aqui exatamente na posição lateral da carteirinha copiada, eu vou clicar com o direito, vou selecionar a opção que tem aqui ao lado de colar especial, essa setinha, e vou procurar aqui em outras opções para colar chamada imagem vinculada. Selecionei aqui, olha que bacana. Essa opção aqui, imagem vinculada, nada mais é do que a exata imagem dessas células aqui, do que tem nelas, em uma imagem. E o bacana é que uma imagem, eu posso fazer várias coisas além de colocar o conteúdo que está nas células. Eu posso mexer no fundo dessa imagem, posso botar uma imagem de exemplo, de fundo, e olha só o que dá para fazer. Eu vou apagar agora aqui o exemplo que a gente estava usando. Percebam que ela duplicou, né? O que tinha aqui exatamente está indo aqui para a imagem, né? Outra coisa legal é que quando eu mexo na minha célula, a imagem também mexe. Então, o que eu mudar aqui, muda na imagem. Agora, o mais legal é que eu posso pegar essa imagem e fazer o seguinte. Clicando com o direito aqui em formatar imagem, tem a opção linha de preenchimento. Em linha de preenchimento aqui, opção preenchimento, tem preenchimento com imagem ou textura. Ao selecionar essa opção aqui, a gente pode, vejam que ela já colocou uma imagem de exemplo aqui, que o próprio Excel fornece, mas eu posso clicar em inserir, selecionar de um arquivo e pegar exatamente o exemplo da carteirinha que a gente estava utilizando. E olha só o resultado final.
Então agora a gente tem a carteirinha, o fundo exato, sem transparência, nada, e o nome escrito, parecendo que a carteirinha está preenchida mesmo, né? E apesar disso ela é só uma imagem, mas é uma imagem que a gente pode imprimir. Outra coisa que dá para fazer para melhorar aqui esse conteúdo é tirar essas linhas de grade do Excel, porque como aqui o nosso gabarito ele tá com essas linhas de grade, né? Qualquer coisa que tiver aqui vai aparecer ali na nossa imagem, né? Porque é uma imagem vinculada. Então tudo que eu fizer aqui reflete lá no nosso trabalho final. Eu não quero que essas linhas de grade apareçam, então eu vou clicar em exibir e vou remover essa opção aqui, ó, linhas de grade. Quando eu faço isso, ó, o resultado que fica. Então eu tenho a carteirinha preenchida com os campos que a gente acabou ali de fazer o gabarito. Então, se a gente não tivesse alinhado perfeitamente aqui os campos antes de fazer a utilização da imagem, ou seja, se a gente tivesse preenchido de qualquer forma aqui e botado a imagem de fundo, ficaria distorcido a posição onde estão os campos que tem que ser preenchidos, né? Então a gente fez justamente de propósito esse posicionamento, com a sobreposição da imagem sendo utilizada no fundo da imagem vinculada. Agora olha que legal, eu preenchi uma carteirinha, só que ele queria performance, ele queria poder preencher várias ao mesmo tempo e mandar imprimir de uma vez só, sem ter que abrir o CorelDRAW e preencher campo imagem por imagem. Aí o que a gente pode fazer? Eu criei uma planilha aqui nessa aba, planilha 1, e eu já criei uma tabelinha que eu posso utilizar para fazer os meus cadastros. E o que a gente pode fazer aqui simplesmente é o seguinte, a gente pode vincular esses campos aqui a cada uma daquelas células e criar várias carteirinhas aqui, depois formatar para imprimir e olha só como é que pode ficar. Eu vou pegar esse caso aqui do meu nome, vou clicar aqui, botar o sinal de igual, seleciono a planilha que está a minha tabelinha de cadastro, seleciono o primeiro campo. Olha só o que ele faz, ele já cria um vínculo aqui e faz a fórmula para mim. Ele pegou o campo nome, ele vai puxar da planilha 1 a coluna B3. Isso você pode fazer em qualquer situação. Agora, como eu já sei que a planilha 1B3 tem o nome, eu sei que a C3 tem o RG. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou colar essa fórmula, vou selecionar C3 e ele já preenche o RG para mim. A D3 tem a data de nascimento, então só vou trocar para D. A E3 tem a matrícula e tá pronto. Agora, o que eu preencho aqui na coluna, na linha número 3, né? Ele já preenche para mim os campos lá na carteirinha, ela fica praticamente pronta para impressão. O que eu vou fazer agora, simplesmente, é copiar esse conteúdo aqui, ó, e vou refazer, selecionando a célula aqui, né, a coluna, a linha. Eu vou selecionar, vou colar e ele já vai duplicar para mim o que eu preciso. A diferença aqui é que esse cara ainda está sendo utilizado, essa imagem vinculada, ela ainda puxa do primeiro grupo ali, né? Então se eu preencher aqui, ele já preenche lá embaixo novamente. E não é isso que a gente quer que agora ela represente esse conteúdo de gabarito aqui, né? Então o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou apagar esse cara aqui, eu vou trocar essas fórmulas, né? Eu sei que agora é B4 aqui, aqui é C4, aqui D4 e aqui E4. Eu vou pegar esse mesmo conteúdo, ó, legal. Vou fazer a mesma coisa, vou copiar, clicar aqui na lateral, opção colar especial aqui na setinha, vincular, imagem vinculada. Depois a gente pode pegar esse cara aqui novamente, formatar a imagem, linha de preenchimento, preenchimento com imagem e textura. Olha só. E a gente pode ir fazendo isso em várias linhas abaixo, a quantidade que for necessária, né, para aumentar a nossa produtividade, e com isso a gente já tem uma facilidade maior para preencher. O que ele vai precisar agora, né, o que a gente vai precisar agora é preencher esses campos aqui com os dados dos sócios e ele já preenche automático as carteirinhas. Então vou fazer isso para as outras aqui, rapidamente, selecionando aqui os itens novamente.
3 carteirinhas, 4, 5 carteirinhas. Beleza. Vou preencher as fórmulas da terceira. Tomando cuidado aqui pra gente não errar a fórmula, né? Perfeito. E aqui é a última. Eu costumo usar essa técnica aqui dos números para eu saber que eu ainda estou puxando os dados relacionados ao mesmo grupo, né? Então, sócio 5, número 5, 5, 5, 5, 5, 20 do 5. Vamos ver se a última aqui é 20 do 5. Olha lá, 20 do 5. Então, as datas estão 25, 19 do 5, 18, 17, 16, certinho. Perfeito. Agora o que eu vou fazer aqui é só vincular as últimas 3 imagens. Então, vou apagar isso aqui. Vou copiar novamente o espaço certinho. Ctrl C. Colar imagem vinculada. Mesma coisa para esse aqui. Copiar o espaço. Ctrl C. Imagem vinculada. E o último, mesma coisa. Trouxe imagem vinculada. Ótimo. Aí agora o que eu posso fazer já para facilitar? Clico nessa imagem, nessa imagem, nessa imagem. As outras já estão. Clico com o direito, formatar objeto. Linha de preenchimento, preencher com imagem ou textura. Pronto, ele termina de fazer as outras pra gente. Ó. Então a gente já tem as imagens aqui prontinhas. E fica assim. Olha que legal. Agora para imprimir ou formatar a impressão direitinho dessa imagem, dessas carteirinhas, que a gente pode fazer ainda. Deixa eu só botar uma margenzinha aqui. Botar um espacinho aqui. Deixa eu ver como é que tá aqui embaixo. Vou matar essa altura aqui também. Vou botar 10. Olha que legal. Posso selecionar essa linha aqui, esse espaço. E eu quero que esse seja o meu espaço de impressão, né? Agora eu posso vir aqui em página inicial ou inserir. Layout de página, deixa eu ver onde que fica, fórmulas, exibir, visualização da quebra de página. Olha o que dá pra gente fazer. Eu posso pegar esse espaço aqui, que é a parte que vai ser impressa, tudo que fica dentro da parte azul e branca aqui é a parte impressa. Eu posso pegar aqui a linha de impressão e colocar exatamente no espaço das carteirinhas, ó. Quero que tudo isso aqui seja impresso numa única página. Então esses espacinhos que aparecem aqui, se tiver algum espaço de corte, eu quero remover. Aí agora a gente pode vir aqui em arquivo, imprimir, configurar página. Ó, notem que aqui a gente está aparecendo 3 carteirinhas bem grandes, né? A gente pode configurar isso aqui, ó, configurar página. Primeiro eu vou pegar margens aqui, ó, horizontal e vertical. Eu quero que o meu conteúdo fique centralizado tanto na horizontal quanto na vertical dentro da página aqui A4, dentro da folha A4. Então, feito isso, o que eu posso fazer ainda é mexer aqui na aba página no ajuste de dimensão. Então, posso redimensionar aqui ao percentual que fica mais apropriado para a gente. Então, olha só, aqui a gente redimensionou aqui um pouco e as carteirinhas já diminuíram aqui para ficar bem legais na altura da página, né?
Ainda tem um corte aqui, dá para dimensionar mais. Vamos diminuir um pouco, botar 60. Aí. Mais um pouco. E aí a grande jogada aqui é vocês fazerem impressão de pelo menos um item, né? E depois verem se tá mais ou menos no tamanho que é o adequado para imprimir, né? Porque tem que ser uma carteirinha mais ou menos padrão, né? Do tamanho que sirva na carteira, no espaço da carteira, né? Tem uns padrões bem certinhos para isso. Mas eu acho que assim já fica bem legal. Eu vou melhorar a margem aqui superior para ganhar mais espaço na página para impressão, para não perder muito da folha. E olha só o que dá para fazer. Legal. Aqui já estão todas as carteirinhas preenchidas e prontas para impressão. Acho que assim já ficou bem legal. Margens. Deixei uma margem um pouco maior aqui no lado esquerdo que no lado direito. Vou deixar igualzinho para centralizar bem. Legal. E aí se a gente for maximizar um pouco aqui, para a gente ter uma ideia de como que fica. Beleza. Então com isso, a produtividade do meu amigo aumentou bastante, né? Porque daí, em vez de ele fazer o preenchimento de carteirinha por carteirinha, imprimir uma a uma, agora ele já tem a possibilidade de, de preencher várias e sair imprimindo. No meu caso, a gente fez a impressão fez uma sequência aqui de 50. O maior trabalho que dá aqui só é a questão do preenchimento das fórmulas, né? E revisar depois para ver se está tudo realmente certinho, né? Mas depois que isso estiver pronto, o trabalho, a produtividade aumenta bastante. E fica tão bom quanto se estivesse fazendo a impressão direto no CorelDRAW, né? Porque a gente importou a arte, né? Lá do Corel, né? Então, uma imagem, se a imagem for realmente boa, uma boa resolução ali, fica bem bom o resultado, né? Se a impressora também for boa, fica um resultado bem bacana, tá? Se vocês gostaram do vídeo aí, se acharam que foi útil para vocês, né? Eu agradeço, né? Por estarem ficarem até o final. E desejo a todos aí bons estudos aí, né? E um abraço. Tchau.